Pessoal, semana 4 então da segurança da informação vai tratar da criptografia assimétrica. Eu até tratei um pouco aí na semana 3, né? Falamos um pouco. Vai identificar as vantagens e desvantagens, né? Em comparação assimétrica. As principais aplicações e algoritmos da criptografia e chave pública e os certificados digitais, né? Criptografia geral, então, vamos fazer até uma revisão, né? É um processo matemático que torna uma mensagem ilegível, né? Exceto para quem possui a chave para descriptografá-la, né? Para decifrar ela. O objetivo, então, da criptografia é ocultar informações, né? Garantir que a segurança e sigilos de dados em ambientes computacionais. Comunicações, verificar o autor da mensagem, assegurar que é confidencial, a integridade que não foi alterada e a autenticidade, né? Os termos comuns que a gente viu até aqui, né? Estou fazendo uma revisão geral aqui do que a gente viu aqui na aula 4. O texto plano é a informação legível original, o cifrado é a mensagem embaralhada, né? Ilegível para quem não tem a chave. A chave é a informação usada para criptografar e descriptografar. A cifra, né, ou algoritmo, né, é o que a gente vai usar, o programa que a gente usa para criptografar ou descriptografar os dados. E a criptoanálise, relembrando, é o estudo ou técnica de criptografia e obter informações sem acesso aos segredos. Então, eu vou fazer uma criptoanálise para tentar ver ali o que eu posso extrair daquela informação, né? Só lembrando, não lembro se eu falei, né, nas aulas anteriores, né? A criptografia é bem antiga, né? Foi criada lá atrás, né? Inclusive foi usada em guerra, tudo, né? Deixa eu ver quando que foi criado, que agora 4.500 anos atrás no Egito Antigo, tá? Então, eu acho que o professor chegou a falar disso, eu acabei esquecendo aí nas aulas, né? Então, foi, né, usados em hieroglifos, né, egípcios, né? Para proteger fórmulas secretas, né? Os espartanos usavam a cítala para mensagens militares e os romanos, incluindo Júlio César, empregava a cifra de César. Então isso aqui é bem antigo, né? Os tipos de dados protegidos, né? A gente tem os dados em repouso, que são os armazenados em dispositivo móvel, laptop, servidor disco rígido, né? Então, por exemplo, eu já falei aí em aulas anteriores, criptografia de disco completo. Então, normalmente você criptografa toda a unidade, né? Então, se alguém pegar fisicamente seu computador, ele acaba não conseguindo, né? E a gente tem também os dados em trânsito, né? Que a gente está transmitindo na rede. E aí são os tipos de dados protegidos. Então, tanto aqui no computador fixo, né? No seu celular, quanto em trânsito transmitido, eu posso criptografar, né? A criptografia de camadas de transporte, TLS, HTTPS e VPN, né? Protege a mensagem entre o dispositivo e o servidor, mas o provedor de serviços pode ver o conteúdo não criptografado. HTTPS é o HTTP seguro, tá? Então, o TLS, deixa eu ver o que eu também não lembro, é o Transport Layer Security, que é o protocolo criptográfico que fornece segurança e comunicação pela internet, como navegação web, e-mail e mensagens, tá? O HTTPS, ele é uma variação do HTTP, porém seguro, né? E o VPN a gente viu que é a rede virtual, né? Que eu posso conectar dois computadores usando a internet, montar uma rede, né? Usando a internet entre dois computadores ou mais, né? Você cria por VPN. A criptografia de ponta a ponta protege a mensagem do remetente ao destinatário final, onde somente os pontos de extremidade podem descriptografar, né? Os servidores do aplicativo não podem ver o conteúdo. Para uma proteção robusta, o ideal é criptografar os dados tanto em trânsito quanto em repouso, no caso dos armazenados, quanto os que você transmite. Então, a gente falou já, né, da assimétrica, né? Vou revisar aqui. Ele vai usar um par de chaves distintas,
mais relacionadas para a criptografia, né? Uma chave pública e uma privada, né? Então, o funcionamento essencial. A pública é usada para criptografar e é distribuída livremente, e a privada é usada somente para eu decifrar a mensagem, né? E é mantida em segredo por esse proprietário. As mensagens codificadas com chave pública só podem ser decodificadas pela privada correspondente. A transmissão secreta da chave para descriptografia não é necessária, resolvendo uma limitação da criptografia simétrica, né? Então, essa é assimétrica. Quais são os usos específicos, isso aqui, né? Intercambiabilidade das chaves. A confidencialidade e privacidade, remetente criptográfica com chave pública do receptor, e o receptor descriptografa, né? No caso, decifra com a chave privada. A autenticação e não repúdio, né? Que é a assinatura digital, o remetente assina a mensagem com sua chave privada, o receptor verifica com a chave pública do remetente. Isso garante que a mensagem veio da pessoa que assinou e não pode negar ter assinado. A confidencialidade e autenticação combinada. Criptografar primeiro com chave privada do emissor e depois com a chave pública do receptor. Confidencialidade. As vantagens. A maior segurança, né? Especialmente na troca de chaves, possibilita autenticação e não repúdio. E a desvantagem é que é mais complexo, um processo mais demorado para criptografia e descriptografia em comparação com a assimétrica, né? Não substitui a simétrica, mas complementa especialmente para distribuições de chaves simétricas ou chaves menores. Galera, ficou meio complexo aí. Vamos ver uma explicação melhor aqui. Então aqui, ó, galera, como que funciona então no caso aí? Esse processo todo tentando aqui passar para a gente entender melhor, né? A gente gera um par de chaves, né? O destinatário, que vamos chamar ele de Bob, cria um par de chaves, né? Uma pública e privada. No caso da distribuição da chave pública, o Bob distribui a chave pública livremente, né? Pois ela serve apenas para eu criptografar, né? Então você pode publicar em diretório público e enviar para quem quiser, né? Vamos chamar a remetente de Alice, igual o exemplo que o professor passou aí na aula. Então, como acontece a criptografia da mensagem? A Alice quer enviar uma mensagem secreta para Bob, ela pega a chave pública e criptografa. O texto original, né, se torna ilegível, cifrado. Aí ele envia a mensagem, a Alice envia criptografada para o Bob, e se o invasor interceptar a mensagem, ele não vai conseguir ler, pois ela está criptografada com a chave pública do Bob, né? A descriptografia é ao receber, o Bob usa a chave privada, que só ele possui para descriptografá-la. O texto cifrado volta a ser original, né? Então, a pública, né, ela é abertamente, né? Só vai verificar a assinatura digital, e a privada ela deve ser mantida em segredo absoluto, né? Pois é a única capaz de decifrar essa mensagem, né? No caso aí. Então, HTTPS, no caso, né? E certificados digitais, né? Usa essa parte aí. É um exemplo, né? Que eu acabei de falar para vocês aqui, para você assinar, né? Então, mais ou menos tentando deixar mais claro aqui essa parte. Então, a assinatura digital o propósito é garantir a autenticidade da mensagem, a integridade do conteúdo e não repúdio de documentos eletrônicos. Como que elas funcionam, né? Uma mensagem, um resumo, né, um hash de mensagem, é criptografada com a chave privada do remetente. Qualquer pessoa pode verificar a assinatura usando a chave pública do remetente. O resumo criptográfico é usado para criar uma impressão digital compacta da mensagem, né? O hash é assinado e não a mensagem inteira, né? Garante que qualquer alteração na mensagem alteraria o hash, invalidando a assinatura. E as aplicações é assinar documentos eletronicamente, né? Petições jurídicas, contratos, instalação de software, certificados, né?
o TLS, SSL, autenticação de e-mails, Bitcoin, etc. Né? Então, isso é uma assinatura digital. Né? A infraestrutura de chaves públicas e certificados digitais. O PKI, né? PKI é um conjunto de políticas, processos e plataformas para administrar certificados e pares, chaves pública e privada, incluindo emissão, manutenção e revogação. Sua função principal é vincular chaves públicas e entidades de forma confiável na internet. Os certificados digitais é uma forma de vincular uma chave pública a uma entidade. Então, consiste em a chave pública da entidade, informações que identificam a entidade, né, o nome, endereço, né, e-mail, etc. Assinatura digital em todos os itens acima por uma autoridade de certificação e possui um período de validade, o certificado digital. A autoridade certificadora atua como um terceiro confiável, como se fosse um cartório online, certificando, assinando as chaves públicas de outras entidades. Verifica a identidade do proprietário da chave pública. E os CAs raiz, né, as autoridades certificadoras raiz, assinam chaves públicas de outras autoridades certificadoras. Apenas algumas CAs raiz precisam ser confiáveis pelos usuários finais, formando uma cadeia hierárquica de confiança. Né? Então, o certificado digital hoje é eletrônico, né? Existia também pelo cartão, né? Você tinha que pôr um cartão, né? Ou um pendrive também, né? Existe vários. O pendrive, no caso, é que tem já a chave, né? Dentro do que você acaba pegando, né? Nessa autoridade certificadora para conseguir alguns acessos, né? Então é ali que, através desse certificado, né? Que você tem alguns acessos, assina documentos, etc. A infraestrutura de chaves públicas brasileira, né, o processo oficial de certificação digital do Brasil, que confere validade jurídica, né, a transações eletrônicas aos certificados digitais. Né. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é responsável por isso, né, o usuário vai até uma autoridade de registro, confere a identidade presencialmente e envia a documentação para a autoridade certificadora e emite e assina digitalmente o certificado. Normalmente tem validade, né? Certificados digitais, né? São pagos, né? Alguns aí que você faz e acaba tendo como assinar documentos, entre outras coisas aí, tendo como se fosse um cartório, né? Então os tipos. Tipo A é a assinatura digital, que é o mais usado para autenticar documentos e arquivos virtuais, né? Identifica o assinante, confirma a integridade, né? Atesta a autenticidade. O sigilo, para criptografar dados de um documento, garantindo o sigilo das transações. O tipo T, né? O tipo A, assinatura, tipo S, sigilo, tipo T é tempo. Atesta a data e hora exata que o documento foi emitido, evitando fraudes, né? E outros tipos a gente tem o eCPF, eCNPJ, notas fiscais eletrônicas, né, etc. Aí, né, que são documentos eletrônicos, no caso. Né. O período da validade, então, o A1 até o S1 é 1 ano, A2, S2 é 2 anos, A3, S3, T3, 5 anos, A4, S4 até 11 anos. A geração e armazenamento das chaves, né, pode ser feita por software, para certificado nível 1, ou por hardware, para níveis A2, A3, A4, né, e pode ser armazenados em smart cards ou tokens, né, como eu falei para vocês. Alguns usam cartões, né, cartão de certificado digital. Eu cheguei a ver um cartão, né, que você tinha que colocar a via USB no computador, por o cartão. Através desse cartão, muitas vezes você nem precisava nem pôr a senha, o cartão já te autenticava no sistema, né? Já sabia que era você. Você perdeu o cartão, já era, é físico, né? Às vezes podia usar dos dois também, o cartão e a senha também. Pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar. Depois a gente faz um apanhado geral aí, né? Na semana 4, mas eu tento depois fazer um resumão de tudo, né? Porque é bastante conteúdo, para a gente ter acesso a isso. Obrigado e valeu.